Acima de tudo, lembre-se de que a criança é o reflexo das situações que vivencia. Portanto, a melhor forma de ensiná-las é pelo exemplo. Acompanhe a resenha do livro Educar, Amar e Dar Limites: Os Princípios para Criar Filhos Vitoriosos. Neste ano de 2021, fomos selecionados para o time de parceiros da editora Gente e este foi um dos primeiros livros que recebemos. No Instagram do Que Leia Mais você pode acompanhar nossas leituras. Temos o costume de compartilhar os principais trechos dos livros que estamos lendo e será um prazer ter você por lá. Este livro foi escrito por Paulo Vieira, um coach conhecido internacionalmente no meio empresarial, autor de cerca de 10 livros e presidente da Febracis. Sara Braga é pedagoga e pesquisadora na área de neuroeducação. Nesta obra, os autores dão ênfase na educação emocional e eu achei isso uma ideia incrível e necessária. É muito comum vermos pais super preocupados se os filhos tiram notas boas ou com a melhor idade para ensiná-los um outro idioma ou quem sabe se orgulham da quantidade de informações que a criança consegue decorar, mas esquecem da educação emocional? Você sabia que as competências diretamente ligadas ao sucesso profissional estão mais relacionadas com as habilidades emocionais do que com as intelectuais? Se há uma coisa da qual não restam dúvidas, é a de que os pais amam os filhos, pelo menos os pais normais, saudáveis. Porém, nas tentativas de amar, cometem erros. Isso é completamente natural. Nós somos seres imperfeitos e vivemos em um mundo imperfeito. No entanto, muitos erros podem ser minimizados e outros até mesmo evitados. E um dos erros que o Paulo e a Sara destacam acontece quando os pais abandonam a própria vida para viver apenas em função do filho. Isso dá um estrago. Pais que não cuidam da saúde, largam os estudos, negligenciam a vida conjugal e espiritual em nome do amor aos filhos, não estão tomando uma decisão sábia. O maior ato de amor que você pode dar aos seus filhos é cuidar de si mesmo e principalmente cuidar da sua saúde emocional. As crianças aprendem com o jeito de ser dos pais. Como pais impacientes, descontrolados ou permissivos vão educar emocionalmente novos seres humanos? Para começar, é preciso saber que todo ato de educar começa em si mesmo. Você vai errar e vai precisar reconhecer o seu erro, pedir desculpas para o seu filho. Não é um absurdo um pai reconhecer o erro e pedir perdão. É um ato de grandiosidade. Tentar esconder um caráter falho ou comportamentos ruins é viver uma mentira. Uma vida digna não é sobre tentar ser perfeito, é sobre se colocar como um eterno aprendiz. Neste contexto, entra uma parte muito importante na educação, a comunicação. E o Paulo Vieira diz que um lar sadio começa com uma comunicação de amor. É preciso dominar a comunicação verbal e não verbal. As crianças entendem muito bem as caras de reprovação dos pais. Se você ensinar com amor, há mais chance de que seu filho aprenda algo. A esse respeito, a psicóloga, educadora e autora estadunidense Jenny Nelson faz o seguinte questionamento: de onde tiramos a ideia absurda de que para levar a criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Nossas crenças determinam nossos comportamentos, nossas atitudes e a qualidade da nossa vida. A maneira como você trata o seu filho tem tudo a ver com as crenças que ele forma de si mesmo. Algumas pesquisas mostram que as crenças podem ser reprogramadas, mas as nossas memórias não mudam. E com essa leitura você vai entender como acontece a formação das memórias. E eu achei muito interessante entender como se formam os lapsos de memória. Muito tempo realizando uma atividade solitária ou repetitiva é responsável por vazios na mente da criança, ou seja, lapsos. Por isso é perigoso deixar o seu filho por muito tempo com joguinhos de celular, televisão ou simplesmente brincando com algo legal, mas sozinho.
O perigo dos lapsos de memória é quando ele se instala, abre espaço para uma ausência na formação da concepção de identidade, capacidade e merecimento. O indivíduo cresce com insegurança em relação ao que ele é, o que ele é capaz e o que merece. O título do primeiro capítulo é Família, Lugar de Boas Memórias. Um conhecimento básico para quem tem filhos ou pretende ter é: tudo que você fizer vai estar construindo memórias na cabeça desse novo indivíduo. Quais são as experiências que têm nutrido o seu filho? Como está o seu ambiente familiar? Como os seus hábitos e decisões estão interferindo na formação de memórias da sua criança? Paulo e Sara falam sobre o tempo que os pais passam com os filhos. Será que você tem sido um pai e uma mãe de final de semana? O que você pode fazer ou delegar hoje ou abrir mão para ter mais tempo com seu filho? Neste livro você aprenderá os 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas necessárias para que o seu filho cresça o mais emocionalmente saudável possível. Os autores abordam também as fases do desenvolvimento, desde a concepção até a adolescência. Explicam detalhadamente o que acontece em cada fase, os comportamentos naturais de cada idade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. De 0 a 3 anos, a criança aprende por meio dos objetos que segura ou coloca na boca. Certifique-se da higiene, porém não impeça o seu filho de levar objetos seguros à boca. Ele está aprendendo. De 3 a 6 anos, crianças têm muita resistência para emprestar brinquedos, porque nesta fase há uma grande dificuldade de se colocar no lugar do outro. Assim começam as birras, que são sinais naturais da incapacidade de lidar com o não. Um ato egocêntrico típico da idade, que necessita ser compreendido pelos pais para que possam então ensinar a criança a lidar de forma mais inteligente com tais situações. Dos 7 aos 9 anos é quando a criança está mais aberta para empatia. Dos 10 aos 12, ela começa a entender o valor das amizades. E a partir dos 13 anos começa a adolescência. O cérebro está mudando. Uma informação que foi completamente nova para mim é que na adolescência acontece uma poda neural significativa. Ou seja, há uma redução de neurônios e sinapses. E esse processo, além de ocorrer por programação genética, também é influenciado pela qualidade das experiências vividas. A neurociência demonstra que quanto maior for o estresse vivido pelo adolescente nessa etapa, mais intensa será a poda neural. Já falamos sobre educar, amar, vamos falar sobre dar limites. Dar limites é saber se posicionar como pai e mãe e prezar pelo bem-estar físico e emocional do bem mais precioso, o seu filho. Quando a criança nasce, ela é pura emoção. A cognição, no sentido de saber discernir o que é bom ou ruim para ela, não faz parte da sua vida nos primeiros anos. A criança não sabe o que é melhor para ela. Ela espera e precisa que os pais digam o que fazer. Pais que não sabem dar limites acabam colocando a culpa nos filhos, dizendo: esse menino é teimoso, não escuta, responde mal. Peraí. Quem são os responsáveis por ensiná-lo? Se estabelecer limites é um ato de amor, não esqueça de fazer isso com amor. O amor é paciente. No processo de aprendizagem, a repetição é muito importante. Se você coloca um limite e seu filho desobedece, você olha e pensa: essa criança não tem jeito. Vou deixar porque já falei várias vezes, vai precisar falar de novo. Se você quer educar, é preciso ter paciência e relembrar o limite. A criança está em formação e precisa da repetição para aprender. Este livro é muito prático, os autores usam uma linguagem super acessível, há destaque para as partes principais e eu adorei isso, acho que torna a leitura muito mais dinâmica. E ao final de cada capítulo tem algum exercício, sugestões para você colocar o conteúdo em execução. Eu me surpreendi muito com essa leitura e recomendo para vocês. Se você quiser adquirir este livro, aqui na descrição deixamos o link para compra na Amazon. Comprando por lá, você ajuda o nosso canal e não paga nada mais por isso.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, clique no joinha e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!